Daniel contra os leões. A história de Daniel na cova dos leões é um exemplo de fé e fidelidade ao soberano Deus e também um incentivo. Nós devemos permanecer firmes na fé mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco. Na cova dos leões, Daniel é uma inspiração para quem deseja ser fiel, para quem não abre mão de suas convicções. Portanto, neste pequeno vídeo vamos analisar o contexto político e espiritual que cercava este profundo homem de Deus e a forma como o Senhor o exaltou, mesmo em meio a severas adversidades. Com a expansão do Império Persa e a conquista da Babilônia, o rei Dário percebeu a necessidade de nomear 20 governadores, para administrar as províncias. Sobre os governadores estabeleceu 3 supervisores, dentre eles, Daniel. O rei demonstrava gostar e admirá-lo muito. Isso era fruto de seu comportamento exemplar, sua vida íntegra e dedicação ao trabalho. Mesmo sendo escravo, Daniel não era uma pessoa amarga, mal-humorada. Pelo contrário, era uma pessoa cheia da graça de Deus. Eles sabiam que Daniel orava a Deus, então enganaram o rei fazendo com que ele assinasse uma nova lei. Qualquer um que orasse a Deus seria jogado na cova dos leões. O plano era falar com o rei Dário para que ele emitisse um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer divindade pelo período de 30 dias, caso desobedecesse a ordem, que fosse atirado na cova dos leões. Sem refletir sobre, Dário assinou o decreto. Quando soube qual era a decisão do rei, Daniel foi para casa e fez o que estava acostumado a fazer 3 vezes ao dia. Todos os dias ele orou. A proibição para orar não intimidou a Daniel. A sua convicção não era circunstancial. Era a sua vida. Mas Daniel escolheu orar a Deus. Os sábios viram que ele estava orando e foram dizer ao rei que Daniel estava desobedecendo a lei. O rei percebeu que aqueles homens o haviam enganado. Ele procurou uma maneira de salvar Daniel, mas o rei tinha que obedecer à sua própria lei. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei ficou acordado a noite toda, jejuando para que Daniel fosse protegido. O rei Dário não conseguiu dormir, após ter ordenado que prendessem Daniel na cova dos leões. Ele não quis comer, beber e nem mesmo ouvir música. É interessante notar como um rei ímpio teve interesse por um autêntico servo de Deus, à semelhança do carinho e respeito que o faraó teve por José no Egito. Bem cedo, na manhã seguinte, o rei correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova dos leões, o rei chamou Daniel com voz aflita. Para sua grata surpresa, ele ouviu o servo de Deus responder, com uma saudação cordial. Ainda dentro da cova dos leões, Daniel responde ao rei, dizendo que o Senhor Deus havia enviado um anjo para guardá-lo e fechar a boca dos leões e os leões não o feriram, pois ele havia sido considerado inocente. O rei ficou extremamente feliz ao ouvir a voz de Daniel, ordenou que ele fosse retirado e ordenou também que aqueles que acusaram a Daniel fossem atirados aos leões com suas mulheres e filhos. E antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões os despedaçaram. O rei ensinou seu reino sobre o poder e a bondade de Deus. Os inimigos armaram um plano que culminou na condenação do fiel servo de Deus. Sendo a inveja o principal motivo. O servo do Senhor não abriu mão de seu compromisso com Deus e foi honrado com livramento. Ao sermos confrontados pelo mundanismo, pelo pecado, pelo diabo, etc., devemos ter a mesma disposição que ele. Não abra mão de sua intimidade com Deus, da sua fé. Se você não abrir mão dele, ele não vai abrir mão de você. Para encerrar, eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre o assunto. Deixe seu comentário. O que gostaria de acrescentar? Não esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos e parentes.